Boa noite, irmãos e irmãs da UD Partenon, pedindo ao sublime Galileu que nos envolva em sua paz e aos seus emissários amoráveis que nos inspirem para que possamos entender profundamente os ensinamentos da noite. Nós vamos iniciar então esse encontro virtual, agradecidos por tudo que temos recebido. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que vai nos apresentar sobre a mão esquerda e a mão direita, Allan Kardec nos traz instruções sobre a caridade, que complementará mais detalhadamente no capítulo 15. No item 4 desse capítulo 13, nós encontramos uma orientação de suma importância. O mestre Lyonês começa escrevendo sobre as grandes tragédias e calamidades, onde a solidariedade se faz presente pela comoção coletiva que causa, atendendo aos pedidos de ajuda, mas que dura um pouco, e onde infelizmente surgem os aproveitadores. Também nos esclarece que existem milhões de sofrimentos que passam despercebidos, principalmente nos lares, sem queixas e sem coragem para pedir ajuda. Então ele nos deixa escrito: são esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Para esses infortúnios, nós, cristãos, devemos, como dizia o mestre Galileu, ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, não esperando tornarem-se tragédias públicas. Deve ser então auxílio discreto, com alegria, levando esperança, recheado com palavras consoladoras, sem perguntas, sem recriminações, para tornar essa ajuda um presente merecido, por não constranger, nem humilhar o beneficiado, e ajudar enquanto houver a necessidade. E também vamos colaborar, se possível, na resolução dos problemas para erradicá-los. Nesse mesmo item, numa abordagem excelente, Kardec descreve as ações de uma senhora de posses que vai em companhia de sua filha adolescente, ambas usando roupas simples para não ferir a pobreza alheia, entregar remédios, roupas, calçados, alimentos, necessidades para aquelas famílias em desvalia e para que elas possam continuar vivendo com dignidade enquanto perdurar a adversidade. E destaque-se uma dessas famílias onde o pai está hospitalizado. A senhora então provê aquilo que a mãe não consegue, e depois daquele trabalho bem feito no anonimato, ela sai silenciosamente, vai ao hospital tranquilizar o pai que está acamado. A presença da filha nas visitas ressalta a importância dessa jovem conhecer uma realidade diferente da que ela vive, iniciando um trabalho de desapego e aprendendo como devem ser tratadas todas as pessoas, com respeito, com dignidade, não importando as diferenças sociais, financeiras e educacionais, religiosas, entre muitas outras. Essa mãe ensina como a beneficência deve ser praticada.
além também de ensinar a consideração que todo ser humano tem o direito de receber, visto sermos todos filhos do mesmo Pai. Então essa mãe que brilhantemente Allan Kardec nos apresenta, ela nos deixa como ensinamento a humildade, a força de vontade, a dedicação, o desprendimento, a ausência de preconceito, a vivência religiosa, o trabalho no bem e o amor sem distinção. Não interessa para essa mãe outra aprovação que a aprovação de Deus e a aprovação da sua própria consciência. Allan Kardec, inspiradíssimo, em 1864, nos traz esse exemplo magnífico. É um texto atualíssimo que nos apresenta a necessidade de relacionamentos maiores de amizade entre familiares, entre parentes, entre vizinhos, entre conhecidos, entre colegas de trabalho. E todos devem aprender com o exemplo dado, a minorar tanto necessidades materiais quanto carências sociais e morais. Então é preciso auxiliar naturalmente, espontaneamente, fraternalmente, porque é o dever moral daquele que pretende ser seguidor de Jesus, fazer o bem pelo prazer de fazê-lo. No Livro dos Espíritos, a questão 894, nós encontramos uma resposta dos construtores da codificação, abre aspas, nas pessoas que fazem o bem naturalmente sem interesse, existe progresso realizado, porque triunfaram sobre si mesmas, então o bem já é hábito. Fecha parênteses. Allan Kardec bateu-se sempre contra o tal interesse pessoal. E hoje, 2020, milhares de famílias vivem sem o mínimo necessário para uma vida digna, sem alimentos, doentes, sem teto, sem vestuário. Centenas de milhares de criaturas vivendo dramas e tragédias íntimas, no silêncio, sem coragem para expor seus quadros tormentosos. Imenso grupo de crianças e adolescentes seguindo pelas estradas da indiferença e do descaso, colhendo por onde passam a pior exemplificação moral possível. Um número imenso de jovens sem rumo, sem perspectiva de vida, trafegando pelas vielas escuras das viciações de toda ordem, vivendo o presente nefasto e destruidor. Idosos, sem afeto e solitários, contam-se aos milhares. E o homem moderno esquece-se de que o necessitado pode estar ao nosso lado todos os dias e ele não percebe, porque muitas vezes ele somente vê as suas carências e as suas necessidades, exalando egoísmo puro. As mãos estendidas dos que seguem pela terra, em condições de dor e sofrimento, caracterizam-se como vasto campo de trabalho a ser enfrentado, pois onde existem angústias e aflições, surge a imperiosa necessidade de socorro urgente. No Livro dos Espíritos, voltando à base, na questão 880, item A, outra resposta
basilar, abre aspas. O homem que compreende a caridade segundo a entendia Jesus, vai ao encontro do infortúnio, sem esperar a súplica, fecha aspas. E o mestre falava do bom samaritano. Então, a semelhança daquele, o verdadeiro samaritano não espera pelo pedido de socorro. Ele antecipa providências, mas com boa vontade, com sensibilidade, com compreensão, para aliviar padecimentos do seu próximo, que é seu irmão e também filho de Deus. O exemplo do bom samaritano nos mostra tudo isso. Teve boa vontade, sensibilizou-se, compreendeu, auxiliou. Ele deu tudo o que tinha. Ele deu amor e sentimento. Então, quem entendeu o valor da fraternidade, ampara sem vacilar, porque sabe, está diminuindo tristezas e dando esperanças. Aquele que tem plena consciência do amai-vos uns aos outros de Jesus, sabe da obrigação moral para com todos. Então nós precisamos usar a inteligência, usar bem a reencarnação, o discernimento, a iniciativa, os recursos de toda a ordem e muito mais para extirpar o mal que ainda vigora entre nós. Jesus não espera que solucionemos todos os desafios da terra, mas Ele aguarda com paciência o nosso interesse pela construção de um mundo melhor, porque Ele acredita em cada um de nós. Então, seja o que for que Deus nos emprestou, porque nós somos usufrutuários e muitas vezes infiéis, seja o que for que Deus nos emprestou, uma parcela do que nos permitiu ter, nós devemos àqueles que não têm o necessário. Então, dentro das nossas possibilidades, façamos a nossa parte. Que fique para a nossa reflexão, caros irmãos, queridas irmãs, e que possamos levar pela vida afora essas instruções de amor e luz que brilham na noite do descaso e da ignorância. Que possamos ficar em paz. Obrigado. Boa noite.